Amados irmãos, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Durante a liturgia, nós lemos toda a sessão do assim chamado Sermão Profético do Senhor, que cobre esses dois capítulos, Mateus 24 e 25. É uma nova sessão do Evangelho de Mateus, é o quinto e último grande discurso ou sermão de Cristo registrado neste Evangelho. E hoje nós vamos considerar apenas os versos 1 a 3, que nos traz o contexto que deu ensejo a este sermão. E hoje queremos considerar esses 3 versos e apresentar este sermão de uma maneira introdutória. Não é um sermão fácil, considerado por muitos uma das passagens mais difíceis de interpretar em toda a Bíblia. Então, careço da oração dos irmãos, não só por mim hoje, mas ao longo dos próximos semanas, talvez meses, onde vamos nos debruçar neste sermão, para que o Senhor nos ajude a interpretá-lo, a transmiti-lo com fidelidade e clareza, para a compreensão de todos, para a edificação da igreja. Vamos então acompanhar a leitura, Mateus 24, apenas os 3 primeiros versículos, onde lemos: Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? De verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, como sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nos sentimos, Senhor, tão limitados, pequenos, insuficientes para a tamanha tarefa que está diante de nós. Com temor e tremor que assim fazemos e rogamos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Nos ajude, Senhor. Sabemos como homens tão mais capazes do que nós, mais piedosos, inteligentes, tem divergido, Senhor, na interpretação desta passagem, e com grande quebrantamento, humildade, que assim nós procuramos nos debruçar sobre ela, para que possamos aprender daquilo que o Senhor Jesus tem a nos ensinar. De fato, existem muitas coisas aqui que têm trazido dúvidas aos homens. Por outro lado, ó Deus, te damos graças porque muitas coisas são tão claras, são tão evidentes. As lições que Cristo traz, as advertências que Ele traz nesse sermão, são tão claras e tão contundentes, importantes, e que de fato servirão para profundamente nos edificar e nos preparar para aquilo que está por vir. Ó Senhor, nos abençoa. Abençoa o teu servo, abençoa toda a igreja. Fortalece-nos com a tua graça. Assim oramos confiados no Senhor, em o nome de Jesus. Amém.
Congregação do Senhor Jesus Cristo. O teólogo D.A. Carson, famoso estudioso do Novo Testamento, ele disse o seguinte com respeito a esta passagem: poucos capítulos em toda a Bíblia têm trazido tanta discordância entre os seus intérpretes, para além de Mateus 24 e das suas passagens paralelas, Mateus 13 e 21. A história da interpretação dessa passagem é imensamente complexa. De fato, a passagem que temos diante de nós, ela tem causado divisões de interpretação. Hoje pela manhã, o nosso propósito é procurar ter uma visão geral dessa passagem, entender o tema, entender algo do seu contexto, entender as dificuldades que temos a enfrentar na sua interpretação e que tem causado tanta discordância. Queremos ver as escolas de interpretação, quais são as várias visões. E por último, apresentar brevemente aquela que mais nos afeiçoamos, aquela escola de interpretação que mais nos parece, humildemente, fazer sentido, mais coerentemente interpreta trata das dificuldades da melhor maneira. Esse é o quinto e último sermão de Cristo. Os irmãos devem se lembrar que o Evangelho de Mateus, ele tem essa estrutura, ele tem grandes discursos do Senhor, 5, intercalados por narrativas. Primeiro, o Sermão do Monte, e este é o último. Esse sermão, ele é conhecido por vários nomes. Primeiro, ele é chamado do Sermão do Monte das Oliveiras, que foi o local onde o Senhor Jesus proferiu. Mas ele também é conhecido como o sermão profético, ou assim também chamado de o sermão escatológico de Cristo. A palavra escatologia, ou sermão escatológico, faz referência àquela área da teologia, dos estudos bíblicos, que procuram estudar e interpretar aquilo que ainda está no futuro. Aquilo que o Senhor disse que ainda vai acontecer, em referência não só a nós, mas em referência aos autores originais. Aquilo que Cristo disse. Como veremos, Cristo, neste sermão, ele fez referências a eventos futuros que alguns deles, cremos, estão no nosso passado. Outros, cremos, ainda estão no nosso futuro. Então, a escatologia não diz respeito apenas ao futuro, mas ao futuro pelo ponto de referência de quem o proferiu. E assim é chamado, portanto, o sermão escatológico de Cristo, que Cristo vai falar de eventos futuros. É interessante considerar que esse foi um sermão que Cristo pregou para apenas 4 pessoas. A audiência de Cristo eram de 4. Os irmãos devem se lembrar, na última exposição que nós fizemos, quando foi a conclusão daquela palavra de Cristo dura contra os fariseus, e concluiu com o Senhor dizendo: eis, não mais me vereis. Ele disse assim para a sua audiência, ele falou aquilo no templo, cercado de uma multidão. Eis que agora esta casa, o templo, ficará deserta. E ele saiu.
foi o último sermão público de Cristo antes da sua crucificação. Quando ele saiu, nós vemos aqui o contexto, as palavras de Cristo sejam um diálogo privado entre os discípulos. E o sermão profético, portanto, se dá não mais no templo, ou numa sinagoga, ou num local público, onde ele estava cercado de multidões, mas foi um sermão particular para os discípulos. Veja, está escrito aqui no verso 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. Então foi um sermão privado, em particular, e aqui fala para os discípulos. Claro que o termo discípulo é um termo fluido nos evangelhos, pode se referir ao número grande de pessoas que o seguiram, até as mulheres que seguiam, estavam ali no número dos discípulos, pode se referir aos 12, aos apóstolos, aqueles que seriam chamados depois de apóstolos, mas o evangelho de Marcos, na passagem paralela, nomeia os indivíduos. Marcos 13, verso 3, nós lemos o seguinte: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então lá nomeia as pessoas. Jesus pregou para 4 pessoas. Aqui tem cadeiras de mais. 1, 2, 3, 4. Esse sermão foi causa tanta perplexidade a todos nós, foi proferido para apenas 4 pessoas. Não? Interessante este ponto, que de fato por vezes nós não nos apercebemos. Queremos ver, primeiramente, meus irmãos, o contexto desse sermão. O contexto um pouco maior e o contexto imediato. O contexto maior se dá, como os irmãos provavelmente já estão cansados de ouvir eu repetir isso, se dá na última semana do ministério público de Jesus, quando ele estava em Jerusalém, na ocasião da celebração da Páscoa, que iria culminar na sua crucificação. A última semana. E os irmãos devem se lembrar que é uma semana marcada por intensa tensão entre Jesus e a liderança judaica, com fortes provocações, denúncia, embates, e diferentemente do que era costumeiro ao longo do ministério público de Jesus, não iniciados meramente pelos adversários de Cristo, mas muitas vezes embates provocados pelo próprio Cristo. Neste semana, Jesus está na ofensiva, ativamente denunciando de forma muito contundente a falência da religião judaica, que desperdiçou a oportunidade da visitação do seu Messias, que esteve ali, como ele mesmo disse nas últimas palavras do último sermão, da última mensagem que vimos no capítulo 23, para chamá-los para si, para reuni-los e protegê-los como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das asas, porém eles não quiseram. E Cristo, portanto, vem denunciando o erro, e não só denunciando, porém fazendo severas ameaças de juízo grave. Você deve se lembrar, por exemplo, já tem um tempo que vimos isso, e foi nesse contexto, quando Jesus pronunciou uma maldição contra uma figueira infrutífera. Jesus estava ali, viajando da Betânia para Jerusalém a cada dia. Ele estava hospedado na Betânia, indo para Jerusalém a cada dia durante aquela semana. E numa dessas ele passa por uma figueira, nela não encontra fruto, e ele pronuncia uma ameaça: nunca mais nasça fruto de ti,
e ela se secou até a raiz imediatamente. E aquilo foi como que uma parábola viva para se referir a Israel como uma figueira infrutífera e o que aconteceria a ela. Juízo de Deus, uma maldição divina. E aquilo que foi pronunciado numa espécie de parábola vai se tornando cada vez mais explícito. O Senhor vai removendo a figura da parábola e vai pronunciando o que há de acontecer com aquele povo. E no final do capítulo 23, após o Senhor pronunciar os ais contra os escribas e fariseus, a liderança judaica, ais esses que foram estendidos não apenas à liderança, mas ao povo, quando ele se referiu a Jerusalém, aos seus filhos e a toda aquela geração, ele conclui dizendo, vimos aqui, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejos que te foram enviados, quantas vezes eu vos quis reunir os teus filhos como a galinha junto os teus pintinhos debaixo das asas, vós não quisestes. E então ele pronuncia, primeiramente, a sentença infrutíferos. Eles não quiseram, eles não abraçaram o Messias. Eles não produziram fé e arrependimento, mas agora a sentença de juízo. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora, e aquela sentença, ela passaria a ter efeito imediato, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Referência à casa, ficou evidente, falamos, era o templo, que era a casa de Deus, a morada de Deus na terra entre os homens, onde estava o Senhor entronizado no Santo dos Santos, mas que por conta da incapacidade do povo judeu ser fiel aos termos da aliança, uma aliança de graça, não de obras, isso levou ao Senhor dizer, a casa, não mais a casa de Deus, mas a vossa casa, estará deserta, estará inabitada. O Senhor abandonaria aquela casa. Ela ficaria deserta. Para dar lugar a uma nova casa. Uma nova construção. Como nós sabemos, o Senhor não trata disso aqui. Aqui ele fala apenas do projeto de demolição. Mas em outros lugares ele fala do projeto de uma reconstrução. De uma nova casa não feita por mãos humanas, mas por pedras vivas, de todas as tribos, povos de todas as tribos, línguas e nações, pedras vivas, pessoas como nós, que seria a igreja do Senhor. E ele traz essa palavra. E ele sai do templo. Declaro-vos que desde agora já não me vereis. E o capítulo 24 começa com essa descrição, não casual, não meramente fortuita, apenas narrando o que aconteceu, mas extremamente simbólica de Cristo saindo do templo. Tendo Jesus saído do templo. Ele que é o Senhor, o Messias, ele se retira para nunca mais voltar. Mas acontece algo interessante, né? Os discípulos, muitas vezes, pelo menos antes de Pentecostes, sempre demonstravam uma lentidão para compreender o ensino de Cristo, mesmo após Jesus falar que a casa haveria de ficar deserta, ao se retirarem do templo, os discípulos fazem um comentário. Lá vai Jesus saindo, Jesus acaba de dizer, essa casa ficará deserta, sai Jesus do templo, e os discípulos então falam para Jesus, no verso 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. O outro evangelho, inclusive, fala que os discípulos falaram, mestre, vede que construções, que pedras.
e chama a atenção de Cristo, para juntamente com eles contemplar com uma certa admiração, para ficarem impressionados com a arquitetura do templo de Jerusalém. E de fato, meus irmãos, historiadores dizem que era um templo impressionante pela sua imponência, pela sua beleza, pela sua riqueza. Sobretudo para eles, que eram galileus. Eles eram, pense assim, o povo do interior. Eles não eram o povo da capital. Eles viviam na região de pescadores, eles eram agricultores. E de tempos em tempos iam a Jerusalém, onde era a grande capital do povo judeu. E lá eles viam, imagine você chegando em Nova York, aí você olha aquelas construções, aqueles prédios imponentes, e tudo aquilo causa uma impressão, não é? Impacta, e assim, certamente havia um elemento ali de uma espécie de turismo, não é? De estarem vendo algo impressionante aos olhos. Aquele templo, ele foi chamado Templo de Herodes. Resumir aqui para os irmãos a história do templo. O templo foi primeiramente construído, primeiramente não havia templo, era o tabernáculo, onde Deus habitava numa casa que ela não estava fixa no lugar. O tabernáculo era feito de tendas, o povo peregrinava e era uma morada móvel. Quando o povo saía, o templo era desarmado, se levava para o próximo destino, montava e ali Deus habitava. Até que entraram na terra da promessa e por uma iniciativa de Davi, que Deus repreendeu, e era na verdade para ser uma iniciativa de Deus, e depois, pela execução do seu filho, o rei Salomão, construiu-se não mais um tabernáculo que, na visão de Davi, era algo muito pobre, muito pequeno, para Deus era algo que não era digno do Senhor. Construiu-se então uma morada permanente, um templo, uma edificação, tabernáculo. E o tabernáculo construído por Salomão era deveras impressionante. Muito ouro, pedras preciosas. Vocês devem se lembrar que a fama desse templo percorreu todo o mundo antigo. A rainha de Sabá, rainha do sul, distante, ouviu falar de Salomão, da sua sabedoria e também do templo, e ela veio visitar e ficou impressionada com o que viu e ouviu daquelas construções. Porém, sabemos que por infidelidade do povo, aquele templo foi destruído no Antigo Testamento pelos babilônios, que levaram o povo ao cativeiro babilônico. Eles destruíram o templo de Salomão. O povo passou 70 anos no cativeiro, período de disciplina severa do Senhor, mas que não era podemos dizer, uma exclusão definitiva, uma excomunhão, não era uma sentença de condenação, era um período de disciplina. E após os 70 anos, o Senhor os trazer de volta para a terra, houve a nova iniciativa da reconstrução do templo, que foi conduzida por Zorobabel, nos tempos de Esdras, Neemias, Ageu, profeta Ageu. Porém, com detalhe, o novo templo não tinha a glória do primeiro templo. Depois de muito esforço, quando lançaram os alicerces da casa, que seria reconstruída, ainda no início da construção, só tinha lançado ali as sapatas, o fundamento ali, a parte principal ali, onde se via, podemos dizer assim, a planta da casa. É dito que o povo estava muito alegre, porque iria se reconstruir o templo. Porém, diz o texto que, isso está lá em Esdras, que enquanto uns se alegravam, os mais velhos choravam. E havia aquele misto de lágrima e choro, e os mais velhos choravam por quê? Porque a glória da segunda casa não era como a glória da primeira casa. Eles viram algo sendo construído e não era como era antes. Eles que viveram antes do cativeiro,
viram o templo e não conseguiram se alegrar, se sentiram tristes. Mas o Senhor abençoou. O templo foi construído, mais modesto, mas foi reerguido. Séculos se passaram, o povo judeu veio a ser dominado pelos romanos, a Judéia se tornou uma província, uma nação vassala do Império Romano. E durante o tempo de Herodes o Grande, assim chamado, procurando agradar o povo judeu, pois embora fosse uma nação vassala, a Judéia e os romanos, ainda assim se mantinha procurava se manter uma relação harmônica, o quanto possível fosse, e procurando agradar o povo judeu e também fazer um nome para si. Motivações políticas, não eram religiosas, eram políticas, eram pessoais. Herodes, então, procurou trazer uma grande reforma a este tempo. E, de fato, assim o fez. Nos tempos de Jesus, o templo não havia ainda sido concluído. A obra ainda estava em andamento. Já há 46 anos, imagine, 46 anos construindo. Interessante que isso está na Bíblia. Em João 2,20, numa hora que Jesus faz uma menção ao templo sobre ele ser destruído e reedificado em 3 dias, uma menção que é carregada de simbolismo, como uma referência ao seu próprio corpo e à ressurreição, é dito o seguinte, João 2,20, replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu, em 3 dias, o levantarás. 46 anos já construindo, imagina, que horror. E dito que, ainda após Cristo, continuou a construção por mais algumas décadas. Alguns entendem ali, talvez uns 70 anos, para a construção do templo. E era suntuosíssimo, já no tempo de Jesus. O que se tinha já era impressionante. Grandes pedras, mármore, muito ouro, muita riqueza. E os discípulos então olham com os olhos da carne e chamam Cristo para contemplar, admirar, que belas construções, que belas pedras. E é nesse contexto, meus irmãos, que Jesus, ele pronuncia de maneira direta uma sentença condenatória no verso 2 do capítulo 24 de Mateus. Após os discípulos chamarem a atenção de Cristo para que ele observasse, contemplasse, se admirasse, como eles estavam admirados com a construção do templo, Jesus diz o seguinte, verso 2, ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? De verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. As pedras que tanto eles se admiravam, tão belas, que causaram nele tanto espanto, Jesus disse, nenhuma delas ficará de pé. Primeiramente, ele anunciou a saída do templo. O templo agora está inabitado. Eis que a vossa casa ficará deserta. E agora ele anuncia que aquele templo, aquela casa seria demolida, destruída. Uma palavra profética, uma profecia de algo futuro que haveria de acontecer com referência ao tempo de Jesus. Quando Jesus dá essa palavra de profecia, nós falamos isso no último sermão, nós sabemos que ele está alinhado outros profetas do Antigo Testamento, que antes da destruição do templo de Salomão, anunciaram que aquele templo, se eles não se arrependessem dos seus pecados, seria destruído. Assim, eu não lerei as passagens para ganhar tempo,
mas Miqueias profetizou isso, Jeremias profetizou isso, o próprio Senhor falou a Salomão diretamente em 1 Reis 9, 6-9, quando o templo ficou pronto, dizendo: eu virei e habitarei nessa casa, mas se o meu povo se desviar de mim e adorar outros deuses, será destruída. E assim foi, quando os babilônios destruíram o primeiro templo. E Jesus então segue na mesma tradição dos profetas que vieram antes dele e anuncia, após o povo de Israel abandonar o seu Senhor, ele anuncia a destruição daquele segundo templo. E o que é sabido, meus irmãos, é que tal profecia se cumpriu cabalmente. Aquilo que o Senhor Jesus anunciou que aconteceria, aconteceu. E de fato o templo, e não só o templo, toda Jerusalém, sim, toda a Judeia, foi devastada pelos romanos, nas chamadas guerras judaico-romanas, iniciadas nos anos 66 depois de Cristo, onde durante alguns anos de guerra sangrenta, violenta, de pura barbárie, os romanos, pela liderança primeiramente de Nero, famoso Nero, louco Nero, e depois dele, do imperador Tito, que era um guerreiro, era um soldado, um capitão, mas que depois veio a ser imperador, Vespasiano e Tito, destruíram Jerusalém por completo, foi incendiada, sitiada, centenas de milhares de judeus mortos, e aquela casa, de fato, não ficou pedra sobre pedra. Isso foi cabalmente cumprido. E é nesse contexto, meus irmãos, que surge o sermão profético. O Senhor faz esse anúncio do que haveria de acontecer. E os discípulos, então, que estavam ali todos felizes, turistando em Jerusalém, empolgados com as construções, com as edificações, toma aquele banho de água fria do Senhor Jesus, que não fica nem um pouco impressionado com aparências externas. E eles, portanto, então, perguntam a Cristo: quando essas coisas irão suceder? Antes de falar da pergunta de Cristo, eu queria trazer uma aplicação primeira sobre essa interação de Cristo e dos discípulos ao verem as pedras e Cristo dizer: vocês estão vendo tudo isso? Vai ser destruído. Meus irmãos, Cristo, o Senhor, nosso Deus, Ele não se importa com as aparências. O Senhor já nos diz isso desde o Antigo Testamento, não é? O Senhor não vê como o homem vê. Ele não vê a aparência exterior, Ele vê o coração. Ele não vê as pedras. Não é isso que impressiona a Deus. Não é isso que causa no Senhor admiração. Aqui está o meu povo me servindo, porque eles estão num templo suntuoso. O Senhor não se importa com isso. Nem um pouco. Nem um pouquinho. Eu me pergunto quanto dessa mesma mentalidade perdura no cristianismo ao longo dos séculos. Quantos templos suntuosos têm sido erigidos ao longo dos séculos, pensando que por meio disso Deus se agradará, Deus será adorado e louvado. Onde, à custa de muitas almas e vidas e de exploração do próprio povo, riqueza é arrancada para o orgulho de homens, filhos de Herodes, para fazer o nome para si, edificar templos suntuosos, pedras e construções, como se isso agradasse a Deus. Isso não agrada a Deus. Alguns ainda dizem o seguinte: não, mas para Deus deve ser o melhor em tudo. Essa é a lógica falaciosa que se usa para se dedicar a essas coisas. Vamos agradar a Deus com construções suntuosas e luxuosas,
Ele que veio numa manjedoura. É isso que ele se importa? Não, não é isso que ele se importa. Óbvio que devemos dar a Deus o nosso melhor, dentro dos princípios da modéstia, dentro dos princípios do que é necessário. Mas sabe o que Deus se importa, meus irmãos? Mais do que templos suntuosos. Nós lemos sobre isso no Salmo 51. Quando Davi, num momento de contrição pelos seus próprios pecados, ele fala o seguinte, com referência a atividades que se conduziam no templo, ele fala: Senhor, não te agradas, não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os tu daria. E não te agrada de holocaustos, e aqui podemos estender, não te agrada de prédios, edificações e construções luxuosas. O que agrada ao Senhor, Davi diz, sacrifícios agradáveis ao Senhor são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Isso o Senhor não desprezará. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé que ele não achou em Israel. As duas únicas horas que o Senhor Jesus, nós lemos que Jesus ficou admirado, que ele ficou impressionado, maravilhado nos evangelhos. Não foi quando Cristo foi chamado para olhar aquilo que os homens fazem nas suas ambições carnais, mas foi quando ele contemplou fé de gentios. Um centurião romano, a mulher cananeia, que não tinha nada e foi comparada com a cachorrinha que estava feliz com as migalhas que caíam da mesa do Senhor, e o Senhor diz: ó, mulher, grande é a tua fé. E mesmo em Israel achei fé como essa. E o Senhor vai se impressionar com templos vazios, de fé, de arrependimento, de vida com Deus? Não. O Senhor não se impressiona com essas coisas. Devemos aqui já trazer uma lição para nós. O que verdadeiramente agrada a Deus. O que verdadeiramente devemos apresentar a Deus. Não pedras e construções, mas um coração contrito, compungido, fé no Messias, recebê-lo como ele deveria ser recebido. E isso então, meus irmãos, ensejou a pergunta dos discípulos, não é? Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, ou seja, Jesus saiu do templo, foi para o Monte das Oliveiras, que estava defronte do templo, dali ele viu o templo. E aproximaram-se dele os discípulos, em particular, vemos em Marcos, Pedro, Tiago, João e André, e fizeram a pergunta para Cristo: dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Uma pergunta escatológica, né? Uma pergunta profética do futuro. Quando vai acontecer? Eles queriam saber o tempo e os sinais. Quando vai acontecer isso? E que sinais nós iremos observar que indicarão que tais fatos estão para acontecer? Quais fatos? E aí está algo já interessante para se observar, que já é uma complexidade na interpretação do sermão profético, é entender a pergunta dos discípulos. Porque os discípulos perguntam daquilo que Cristo falou: quando sucederão estas coisas? Que coisas? Está evidente. Óbvio que as coisas estão se referindo àquilo que ele acabou de falar, a destruição do templo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi isso que ele falou. Quando isso vai acontecer? Mas aí eles acrescentam um outro detalhe na pergunta. A pergunta deles vai um pouco além. Quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído?
E que sinais, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Cristo já estava ensinando, nós não temos os registros disso, mas Cristo já estava ensinando para os seus discípulos em particular, de que ele haveria de vir uma segunda vez. Eles perguntam isso, da vinda de Cristo, após a sua partida. E da consumação dos séculos. Comentaristas, alguns entendem que aqui já está na mente dos discípulos, revelando um pouco da visão deles a respeito do futuro. Talvez na visão dos discípulos, a destruição do templo é algo que seria concomitante com a vinda de Cristo e a consumação dos séculos. Talvez para um judeu é algo inimaginável, um templo destruído e a história seguindo, sem o templo. Porque eles pensariam, se eles soubessem que onde o templo foi construído, não só foi destruído, como lá foi construída uma mesquita para a adoração de um falso Deus, como tem lá até hoje. Deus, de fato, deixou deserta aquela casa, até vender o terreno para outro, que construiu ali uma outra casa para adorar um outro Deus. Certamente seria algo chocante. De tal modo que na cabeça dos judeus, ou dos discípulos, a destruição do templo e o fim e a consumação do século seria algo concomitante. Aconteceria simultaneamente. E é esse o contexto do sermão profético. O sermão profético de Jesus é Jesus respondendo a essa pergunta dos discípulos, tendo anunciado que o templo haveria de ser destruído como um juízo àquela geração dos judeus que rejeitaram o Messias, não só aquela geração, mas as gerações passadas, desde que matou Abel até o profeta Zacarias, uma geração daqueles que rejeitaram o Messias, dos quais eles eram filhos. Os discípulos perguntam sobre isso e Jesus então vai dar uma resposta. Nós entendemos, e aí antes de trazer as várias visões, que eu acho que não vai nem dar tempo hoje, o tempo aí correu. Nós entendemos que a resposta de Cristo vai trazer, pelo menos, dois aspectos para a resposta direta dos discípulos. Primeiro, ele vai mostrar tanto a relação entre a destruição do templo e a consumação dos séculos, o que na cabeça dos discípulos era uma única coisa só. Há uma relação. Mas também ele vai mostrar a distinção. Não é o fim. Várias vezes ele vai falar isso, o templo vai ser destruído, veremos ao longo do sermão, porém ainda não é o fim. Eles precisavam entender isso. Precisavam compreender que aquilo aconteceria e haveriam sinais. E há uma relação daquela destruição de um templo com a consumação dos séculos, mas não é uma relação temporal. Não aconteceriam concomitantemente. Mas teria sim uma relação. Quais são, agora, meus irmãos, as dificuldades dessa passagem? Eu acho que eu não vou conseguir concluir o que eu tinha planejado para falar hoje, então eu terei que fazer uma interrupção não natural, não num ponto bom da mensagem hoje, continuaremos semana que vem, mas eu quero pelo menos apresentar hoje algumas das dificuldades de interpretação do sermão de Cristo. Isso vai responder a essa pergunta, mas na resposta de Cristo há vários desafios que tornam a sua interpretação difícil. A primeira delas é o estilo, podemos dizer assim, literário. Bom, Cristo não escreveu, Cristo falou, mas o estilo do sermão, que é chamado o estilo apocalíptico profético. Mateus 24, alguns entendem, é um pequeno apocalipse. O livro de Apocalipse, nós sabemos quão difícil é a sua interpretação.
porque ele é o chamado estilo literário apocalíptico, que trata das questões futuras, das questões finais, mas que trata de uma maneira apocalíptica, isto é, carregada de simbolismos, carregada de alusões a passagens do Antigo Testamento. E não é fácil a sua interpretação. Você interpretar passagens simbólicas, aquilo que é carregado de figuras, imagens, não é fácil. A própria linguagem rica em simbolismo torna difícil. A segunda dificuldade é que ela também é rica em alusões ao Antigo Testamento. Passagens do Antigo Testamento, que por si só já são passagens difíceis de interpretar, mas que quando casam com o sermão de Cristo, se tornam ainda mais. Jesus aqui faz referência, por exemplo, ao profeta Daniel, e ele ainda diz, Jesus dá a entender que é sua difícil, que quando ele faz uma referência ao profeta Daniel, ele diz, quem lê entenda. Sugerindo que nem todos que leem entendem. E há uma riqueza de alusões, não só ao profeta Daniel, como a outros profetas, Isaías, outras passagens do Antigo Testamento, que não são fáceis a sua interpretação. Terceira dificuldade interpretativa. Nessa passagem, palavras de Cristo, quando ele passa a descrever os eventos escatológicos futuros em relação a ele, que parecem ao mesmo tempo ser coisas que irão acontecer em breve, ligadas claramente ao povo judeu, no contexto da guarda de práticas da lei mosaica, como a guarda do sábado, por exemplo, referências geográficas ali ao contexto deles, e ao mesmo tempo, junto e misturado, referências globais, referências cósmicas, se referindo não apenas ao mundo todo, mas referindo-se a toda a criação. Sol, lua, estrelas, firmamento, nações que irão guerrear nação contra nação e povos que serão recolhidos de todos os cantos da terra. E é difícil, então, como fazer sentido dessas duas coisas. As questões especificamente judaicas e das questões universais. Há referências específicas aqui que são como que quebra-cabeças difíceis. Por exemplo, no verso 15, quando ele faz referência ao chamado abominável da desolação. Verso 15, ele diz o seguinte: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aqui Cristo já sugere que nem todos que lêem entendem. Não é apenas uma referência do profeta Daniel, mas o abominável da desolação. O que é isso? O que é o abominável da desolação? Várias interpretações possíveis para isso. Não é uma referência direta, uma referência enigmática, carregada de simbolismo. O que é o abominável da desolação? Há referências à vinda do Filho do Homem. No verso 27, quando os discípulos perguntam, né, que sinais haverá da tua vinda? E muitos se perguntam qual é esta vinda de Cristo? É a sua vinda final? Quando ele virá no fim do mundo, assim chamado, para o dia do juízo, quando assim esperamos, e será o fim de todas as coisas, e o início de uma novos céus e da nova terra, ou será uma espécie de visitação de Cristo, antes do juízo final, uma vinda de Cristo visitando este mundo, pelo seu Espírito, ou até alguns dizem presencialmente? Que vinda é essa? Há referências aqui à grande tribulação, outra passagem extremamente polêmica e debatida, no verso 21, quando ele fala: quando neste tempo haverá grande tribulação. Que tribulação é essa? Quando é isso? Já foi? Ainda será? Qual a natureza? Qual a extensão? Há uma discussão de se ainda não foi, nós como igreja passaremos por ela. Toda aquela discussão do arrebatamento, você já deve ter ouvido falar, o arrebatamento da igreja para passar ou não pela tribulação.
Muitos discutem isso, alguns dizem que a igreja não vai passar para a tribulação, será arrebatada, aí vai ter tribulação, depois a igreja volta. Outros vão passar. Está ligado aqui, muitas discussões ligadas a isso, passagens correlatas. E a grande dificuldade desse sermão está no verso 34. Que após Jesus descrever eventos catastróficos, eventos que sugerem numa leitura, tipo o fim do mundo, Jesus diz o seguinte, verso 32, vamos ler do verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ele diz no verso 34, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aí é claro que já gera alguma dificuldade. Ou a gente vai ter que entender o que é essa geração aqui, a leitura que eu penso que está na sua mente, que está na nossa leitura de inicial, seria a geração de Jesus, os seus contemporâneos. Se isso é verdade, então vamos ter que entender diferentemente o que são aqueles eventos cataclísticos, cósmicos, que Jesus menciona anteriormente. Ou então, o que nós entendemos por geração não é exatamente o que nós entendemos. Percebe? São peças que não são fáceis de encaixar nesse quebra-cabeça que certamente se encaixam. Jesus não pronunciou nada que seria incoerente, mas que para nós, na nossa limitação, na nossa dificuldade, nem sempre encaixamos essas peças com coerência. Que geração é essa? Que testemunhou, no tempo de geração de Cristo, será que viu tudo aquilo acontecer e se consumar? Em que sentido eles viram? O que foi visto? Qual a extensão? Tudo isso são dificuldades, irmãos. Tenham misericórdia de mim. Torna a nossa tarefa extremamente difícil. Estava nos meus planos agora passar a mostrar para os irmãos as diversas escolas de interpretação. As várias vertentes, várias visões que se tem desse sermão. Uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. E qual é a visão que nós adotamos, que penso faz com que essas peças se encaixem, sem ter que esmagar a peça, se encaixem com mais harmonia. Obviamente que o tempo já se foi e faríamos isso de uma maneira muito leviana se nós seguíssemos adiante a apresentar essas várias escolas de interpretação. Vamos deixar isso para a próxima ocasião, onde próxima semana faremos uma breve recapitulação, espero breve recapitulação do que falamos hoje, e vamos então ver as escolas de interpretação de Mateus 24. Eu vou apenas enunciá-las aqui agora, para os curiosos que queiram já estudar e já virem mais preparados para a mensagem, mas eu irei explicá-las na próxima ocasião. As escolas são, primeiro, preterismo pleno. Preterismo vem de palavra passado. Preterismo pleno. Preterismo parcial. Historicismo. Futurismo. E aí daí você já vê como as escolas de interpretação divergem. Uns creem que esse texto deve ser visto como um passado pleno. Outros veem como um futuro pleno. Realmente difícil. Então, preterismo pleno, preterismo parcial, historicismo, futurismo e a visão que alguns chamam de idealismo ou tipológica, assim eu prefiro chamar, que, adianto, é a visão que nós abraçamos, visão tipológica do sermão escatológico. Explicarei tudo isso na semana que vem.
quando estaremos estudando. Eu sei que esse sermão soa mais como uma aula. De fato, essa passagem, ela precisa desse estudo preliminar para que nós possamos compreendê-lo. Nós poderíamos simplesmente atropelar e já seguir apresentando, né, direto a nossa visão, mas eu penso que para nós conhecermos, estudarmos com profundidade, é necessário a gente ter esse estudo preliminar. Mas, meus irmãos, a despeito dessas dificuldades, e aqui eu queria terminar com isso, eu quero encorajá-los que há muitas facilidades. Há coisas que Cristo nos diz nesse sermão que são absolutamente claras, sobretudo as suas aplicações. Aquilo que Cristo mesmo aplica esse sermão. Os irmãos que acompanharam a leitura do sermão profético na liturgia viram que Cristo chama os homens, na consideração daquilo que ele anuncia que haveria de acontecer, ele chama os homens à perseverança na fé. Ele chama os homens à santificação, à paciência, à prudência, ao temor a Deus. De tal modo, meus irmãos, que esse sermão não será apenas um exercício intelectual, teológico, e talvez você pense para os acadêmicos, para os estudiosos dos seminários, mas não, é um sermão que sim, requer esforço mental para entendermos, mas também é um sermão rico pastoralmente. O Senhor falou isso para os seus 4 discípulos chegados, para que por meio deles chegasse ao seu povo, à sua igreja, que ele ama, a quem ele traz debaixo das suas asas, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos para proteger. Esse sermão visa nos informar para que ao passarmos, e que eu já coloco um pouco das nossas posições, ao passarmos por dificuldades, estejamos alertas, estejamos preparados para as dificuldades, para as realidades tão adversas que encontramos na nossa caminhada da fé. É um sermão que nos deve levar à maturidade da fé, a nos fazer amadurecer, passar por lutas, porém com altivez, com confiança em Deus, nas suas promessas, naquele que veio para vencer. É que eu concluo com esse seguinte pensamento. Não é interessante que na semana da morte de Cristo, Cristo assume uma posição de rei forte, dominante e vitorioso, anunciando tudo o que aconteceria como um rei soberano, como aquele que governa o universo, aquele que está para morrer, é aquele que veio para vencer. Autor da vida, que governa o mundo, que dirige soberanamente todas as coisas. O profeta por excelência, que traz juízo, mas que também traz salvação. O Senhor nos abençoe. Peço perdão aos irmãos por não ter gerenciado bem o tempo. Hoje é um sermão de 2 partes, parte 1. Semana que vem daremos seguimento na parte 2. Que o Senhor nos abençoe. Amém.